Jornal da Fã. Entrevista. Pois é, recebendo aqui nos estúdios e agradecendo a gentileza de aceitar o convite aqui da nossa produção, vereador Milton Dantas, mas a gente vai falar um pouquinho de futebol, senão a gente fala até de política, né? Mas, Milton Dantas, a gente vai falar principalmente do clássico, né? E João, que já está aqui também do outro lado, o João Figueiredo, o homem do nosso esporte. A gente tem clássico do futebol sergipano, Confiança e Sergipe, amanhã, primeira partida do final do campeonato sergipano, né? Jogadores dos dois times estarão, inclusive, gente, no aquecimento, e aí a gente vai destacar isso também, participando de uma campanha que toma conta do Brasil de combate à violência. Recebi aqui do pessoal do governo do estado, né? Vão estar vestidos por uma causa maior, o combate à violência contra a mulher. Muito legal. Presidente, muito bom dia. Vereador, obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Magna. Bom dia, Antero, João, a todos os amigos aqui da técnica. Bom dia aos ouvintes. Mandar um abraço especial a Sandra, Limiro, a Narciso. E dizer da alegria de estar aqui para que nós possamos estar promovendo o nosso clássico maior do futebol sergipano amanhã à tarde. Amanhã nós iremos conhecer o campeão sergipano da temporada 2026. Foram uma decisão de 180 minutos. A primeira partida houve o empate entre Confiança e Sergipe. E amanhã, se persistir o empate no tempo normal, nós iremos conhecer o campeão nas cobranças de penalidade máxima. Então, é um clássico que movimenta o estado, né, porque Sergipe e Confiança e Sergipe são as duas maiores torcidas do nosso estado, das maiores do Nordeste, e sem sombra de dúvida, Magda, amanhã, capacidade máxima na Arena Batistão. O estádio tem capacidade para 15.600 pessoas, é esse público que nós estamos trabalhando para receber amanhã lá na Arena Batistão. O horário do jogo? Mas 16 horas. 16 horas. Né, o jogo que vai trazer, né, a expectativa da conquista do tricampeonato pelo Confiança, né, o Sergipe buscando o título e impedir esse tricampeonato tão sonhado pela torcida do Confiança. Tem um imbróglio que tem que ser resolvido de 2000 ainda, né, que o Confiança comemora o tri de 2000, 2001 e 2002, mas 2000 não terminou a competição. Então, o Confiança tem uma oportunidade amanhã de conquistar oficialmente o seu primeiro tricampeonato na sua história dos 90 anos. Confiança que faz agora, no próximo dia 1º de maio, 90 anos de fundação. E, coincidentemente, a federação completa esse ano 100 anos. Né? 100 anos, então vai ser um título que vai ficar marcado mais ainda na história do futebol sergipano. E a gente estava fazendo, né, um levantamento, coincidentemente, em 1986, a decisão do campeonato sergipano foi entre Sergipe e Confiança, ou seja, há 40 anos atrás, onde o Confiança empatou por 1-1 com o gol do maior artilheiro da história do Confiança, o Aldair, aqui da cidade de Ribeirópolis. Então a gente tem muitos incrementos, que vai dar um sabor especial nesse jogo de amanhã, tanto de um lado como de outro. Coisa bem legal, muito interessante. Se eu chamar aqui o nosso João, o nosso especialista aqui no nosso futebol, é uma curiosidade, né, presidente, que sempre a gente tem em relação ao nosso futebol, e faz sempre um comparativo. Mas quando fala no clássico, a gente vê que há uma empolgação muito grande, né, da torcida. Você vê até nos grupos de Zap, as pessoas estão sempre falando muito quando é o clássico, mas sempre dizem o seguinte: poxa, mas não há o prestígio que deveria ter, as pessoas mais estimuladas a ir para o estádio, e ir lá, sabe, e fazer, como a gente vê muitas vezes o futebol fora daqui, principalmente lembrando de no eixo, né, Rio-São Paulo, né, enfim. Por que de repente isso acontece, né? O que falta, assim, que atletas, grandes contratações, para de repente dar aquele entusiasmo, eu vou lá porque eu gosto daquele jogador, aquela contratação nova, eu quero ver esse cara jogar, enfim. Por que de repente isso acontece? A gente tem aqui pertinho, né, na Bahia, às vezes, não sei se eu estou falando alguma bobagem, porque assim, eu sou apenas uma mera torcedora, mas é o que a gente muitas vezes ouve. O que falta mais para, de repente, a gente ter esse boom mesmo do pessoal estar lá nos estádios? Veja bem, Magna, nós, o futebol sergipano como todo,
ele vem numa crescente nesses últimos anos, em termos de ranking nacional, em termos de participação nacional. Você tem uma ideia, nós passamos, isso contribui muito com isso que você está falando de afastamento do torcedor. Nós passamos 27 anos sem ter uma equipe na Série B do futebol brasileiro. 27 anos. Retornamos há 4 anos atrás com o acesso do Confiança. 4, 5 anos atrás, o Confiança retornou à Série B após 27 anos. Então, mas a passagem do Confiança foi rápida. Confiança passou apenas 2 anos na Série B. Caiu para a Série C. Já foi uma conquista em relação ao passado, mas é pouco para o futebol sergipano. Então tivemos o acesso do Itabaiana 2 anos atrás também para a Série C. A Série C hoje é uma série elitizada, porque vários clubes tradicionais do futebol brasileiro, pela falta de estrutura financeira, João sabe muito bem disso, como está caro o futebol, caíram para a Série B e caíram para a Série C, e caíram até para a Série D, a exemplo do Santa Cruz aqui de Recife, que é uma das maiores potências, se falando em termos de torcida, do Brasil, não é só do Nordeste. Então, hoje fica difícil você fazer contratações, como por exemplo, Confiança hoje tem atleta no seu elenco que recebe salário fora da realidade do futebol sergipano, mas o Confiança hoje é uma SAF. O Sergipe, por exemplo, o Sergipe não tem condições de pagar 70, 80 mil de salário a um atleta. O Itabaiana não tem. O Confiança, antes da SAF, também não tinha essa condição. Então, esses atletas hoje, você tem uma ideia, que jogam uma Série B, que jogam uma Série C, ainda numa condição de dar retorno ao torcedor, é em média de 80 mil reais o salário de um atleta desse. Um treinador, como chegou agora o Cláudio Caçapa, não sei lhe assegurar o valor, mas é um treinador nessa faixa de salário. O Gilson Klena, que estava recentemente no Itabaiana, é um treinador de nível, porque Gilson Klena já treinou grandes clubes do futebol brasileiro. Então, hoje, o futebol sergipano, diferentemente de alguns anos atrás, hoje nós ocupamos a 17ª posição no ranking nacional das federações, das 27, onde no momento recente nós éramos o 24º das 27. Hoje o futebol tem 4 clubes na Copa do Brasil, o futebol sergipano. Nós temos 2 clubes na Série D, 2 clubes na Série C, 2 clubes na Copa do Nordeste. Isso vai melhorando o índice técnico do campeonato, isso vai melhorando o índice técnico das equipes e, consequentemente, atraindo o torcedor. Então, o torcedor, a gente precisa que o torcedor tenha mais participação, sim, nas praças esportivas, e não só ir na fase considerada filé da competição, que é as fases de mata-mata, as fases semifinal e final. Então, o campeonato, durante todo o ano, precisa que o torcedor esteja presente, porque ainda é uma realidade do futebol sergipano de contar no seu planejamento financeiro com recursos de renda, que outras equipes fora do país não contam. As grandes contam. Você ter uma ideia, o Flamengo hoje faz o seu orçamento, ele coloca lá, previsão orçamentária com arrecadação de bilheteria, 100 milhões. Mas as rendas do Flamengo são coisas astronômicas. Domingo eu estava no Maracanã, a renda beirou 6 milhões de reais, a decisão do Fla-Flu. 70 mil pessoas, então são realidades distintas. Aqui na Bahia, você falou a Bahia. A Bahia, o Bahia hoje é uma SAF. O Bahia hoje é um dos maiores, o dono é um dos maiores grupos empresariais do mundo do futebol. Você tem uma ideia? O dono do Bahia, ele tem 12 equipes espalhadas pelo mundo. São os árabes que são os donos do Bahia. Investimento de 1 bilhão na época para adquirir o Bahia. O Bahia anunciou agora um investimento para a construção do centro de treinamento de 300 milhões inicialmente. 300 milhões. Então, é uma realidade diferente. Mas por que o Bahia chegou a esse estágio? O Bahia vem há muitos anos disputando o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. O Bahia hoje é o maior detentor de torcida do Nordeste, chegando a quase 5 milhões de torcedores no Nordeste. Então, é uma estrutura que sempre foi diferenciada do Nordeste e, consequentemente, nacionalmente. Mas você pega um exemplo do futebol pernambucano. O futebol pernambucano está se acabando.
que já foi também um dos maiores futebol do Brasil, porque o futebol pernambucano, em uma época anterior, tinha 3 equipes na primeira divisão, Náutico, Santa Cruz e Sport. Né? Hoje, o Santa Cruz, endividado, tentando se tornar uma SAF, retornou agora à Série C, né? Estava até o ano passado disputando a última divisão do futebol brasileiro, disputando não, ele não tinha série, porque para ele ir para a Série D, ele tinha que ganhar essa vaga no campeonato estadual. Então, retornou agora à Série C, ele tem série hoje. O Náutico, depois de muito tempo, retornou à Série B, né? Perdeu, inclusive, o campeonato para o Sport a semana passada, perdendo por 3-0. O Sport caiu para a Série B e está totalmente endividado. Que situação, então, isso viu? é gestão. Né? Uhum. E a gente não, a gente está primeiro fazendo a gestão, consequentemente com a gestão, buscando a condição nas competições nacionais. A prova é que nós retornamos para a Série B, estamos 2 hoje na Série C, coisa que nunca teve no futebol sergipano, nos 100 anos de fundação da Federação Sergipana de Futebol. E os clubes estruturados. O Sergipe começou com a gestão do presidente Moisés com muita dificuldade, mas o Sergipe é uma equipe centenária, uma equipe de 120 anos. Né? Então, todas as forças se unem no momento que você vê uma administração com transparência, com seriedade. Então, vem as forças, né, daquela equipe, vem o poder externo ajudar para que aquela equipe volte a trilhar no caminho certo. É o que está acontecendo com o Clube Esportivo Sergipe. O Confiança, o que fez o Confiança se tornar uma SAF? A questão financeira. Né? A SAF é uma realidade no Brasil. Eu tenho dúvidas. Algumas SAFs deram certo, eu posso citar a do Bahia, mas outras não deram certo, que eu cito a do Vasco, do nosso querido amigo Narciso Machado. Né? E foi um imbróglio grande que até hoje está rolando na justiça. A do Botafogo, recentemente, também teve uma questão por parte do Botafogo contra a SAF do Botafogo na justiça, pedindo até o bloqueio judicial das contas da SAF. Mas tem SAF que dá certo. Do América de Natal não deu certo, que não teve resultado durante 3 anos já. Tá pagando em dia, tá tudo certinho, mas não tem retorno dentro de campo. E o que o torcedor quer é conquista. Né? O torcedor não quer saber se o clube tem dinheiro, se não tem. O torcedor quer que o time ganhe. Quer resultado, né? Quer resultado. Uhum. Então a gente vive um momento hoje, eu vou lhe dizer aqui, quem está falando é uma pessoa que chegou no futebol sergipano em 2001, como diretor de futebol do Confiança, depois passei mais alguns anos como presidente, tive uma experiência muito boa com o futebol nacional como diretor da Liga do Nordeste, onde nós montamos essa competição sem ninguém acreditar, e hoje essa competição distribui 70 milhões de receita, que é a Copa do Nordeste. Né? Então a gente adquiriu um pouco de experiência fora do estado para trazer aqui para o nosso estado. Então o futebol sergipano hoje tem credibilidade lá fora, coisa que antigamente não tinha, porque era um futebol de faz de conta. Os clubes contratavam, não pagavam, e o jogador fazia que jogava. Então não ia para lugar nenhum. Veja o número de ações que tinham no passado que hoje não tem. Hoje o Itabaiana tem sua certidão negativa trabalhista, hoje o Lagarto tirou a sua certidão a semana passada, a última ação foi paga. Times como o Dourenço, eu vou citar aqui, a última ação que tinha foi paga a semana passada trabalhista. Então isso é gestão. Isso é gestão. O Sergipe está fazendo uma arrumação através dessa nova diretoria, porque toda diretoria que passa tem bônus e tem o ônus. Né? Então, Moisés pegou com essa situação, de mais problema do que menos problema, mas está ajustando. O Confiança, eu soube ontem, através do vereador Vinícius Porto, que teve uma reunião já com a SAF, para poder fazer todo o levantamento trabalhista e já começar a quitar o passivo trabalhista, porque a SAF absorve esses débitos da associação e está no contrato, né? Então já vai estar com todas as certidões também legalizadas. Por quê? Um clube CNPJ é igual uma pessoa que tem o CPF. Se tiver o CPF, se a gente tiver o CPF sujo, a gente não consegue ter crédito no mercado. De jeito nenhum. Então, de uma forma é os clubes. Uma coisa que eu observo, viu, presidente, eu estou falando desse relato aqui, eu disse, meu Deus, eu juro que enquanto assim, uma simples torcedora, sem acompanhar esse dia a dia do futebol, não imaginava que o negócio fosse tão sério
né? Tão sério mesmo. Vou chamar o João para esse bate-papo aqui de futebol. Tem uma pergunta que chegou aqui de um ouvinte também aqui no meu celular para o presidente Milton Dantas, que a gente está conversando, falando do campeonato. Gente, amanhã, o que aconteceu? Será logo que vocês estão falando aí de futebol? Porque amanhã tem clássico. E ele está falando aqui, contando para a gente, o quanto é difícil se manter aí, né, uma equipe de futebol. Você manter realmente, porque a gente só cobra, muitas vezes você quer o gol, você quer isso e aquilo, mas não sabe, é praticamente uma empresa mesmo. Sendo SAF ou não, mas e precisa realmente de gestão. Mas antes de passar aqui para o João e cumprimentar o João Figueiredo, que é o nosso homem do esporte aqui do nosso portal Fã F1, a gente dá um recadinho aqui para você. Olha, em Sergipe e em todo o Brasil, precisou de caminhão Munk ou guindaste para transporte, movimentação e elevação de cargas, remoção de equipamentos na área comercial e industrial, além de suporte direto na construção civil. Você liga o 3041 5931 e chama Apolo. É isso mesmo. Acesse as redes sociais e conheça nossos equipamentos em @Apolo_Aracaju. Para o auto precisou, chama Apolo Munks e Guindastes. A Torre Administração de Condomínios faz a gestão do seu patrimônio como se fosse uma empresa, com visão estratégica e foco em resultados. Toda missão é simplificar. Nossa missão é simplificar a sua vida, otimizar recursos e garantir a valorização do seu imóvel. E para isso, a gente tem de sobra o que o mercado precisa: tecnologia. É isso mesmo. Nosso aplicativo exclusivo e as soluções com inteligência artificial transformam a gestão, trazendo mais agilidade e transparência para o seu condomínio. Conheça a Torre e eleve o padrão da sua gestão. Você liga 3041 2344, Torre Administração de Condomínios. Sua tranquilidade é nossa prioridade. São exatamente 7h04. Eu cumprimento o João, a gente tem um intervalo, né? A gente já cumprimenta o João Figueiredo, que já pode deixar até uma pergunta. A gente vai ao intervalo e volta nesse bate-papo com o vereador Milton Dantas. E a gente está falando, não é de política agora, a gente está falando de futebol, ele como presidente da federação. Bom dia, João Figueiredo. Bom dia, Magna. Bom dia, presidente Milton. Satisfação recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia também para a nossa equipe e aos ouvintes ligados no Jornal da Fã. Presidente, na volta do intervalo, o senhor detalha para a gente, então, esse esquema de segurança montado para essa final, porque alguma coisa muda com relação ao jogo do último sábado, até porque vai ter festa de alguma das torcidas neste final de semana, a festa do campeão, então vai ter um esquema de segurança próprio para isso, e também que o presidente faça um balanço do que imagina que foi o Campeonato Sergipano 2026 e projete aí o restante ainda de ano para os clubes sergipanos. E lembrando mais uma vez, nós estamos entrevistando aqui Milton Dantas, presidente da Federação, né, de Esporte aqui, a Federação Sergipana de Futebol. Nosso bate-papo é sobre o clássico de amanhã, né? Sergipe Confiança em Sergipe, na Arena Batistão, e nós estamos fazendo sorteio para levar você para prestigiar o futebol sergipano, porque é você que é importante estar lá, né, acompanhando nos estádios, prestigiando o nosso futebol, para que ele cresça mesmo e apareça. 998449970. João Figueiredo, que está aqui nos auxiliando nessa entrevista sobre o futebol sergipano, deixou perguntas para o presidente, né? Presidente, à vontade. João, ontem nós tivemos mais uma reunião, né, com a Polícia Militar do Estado de Sergipe, representada pelo Coronel Nascimento, com a presença da SMTT, da INSURB, do Corpo de Bombeiro, dos representantes dos clubes, das torcidas. Uma reunião que durou aí cerca de 2 horas, onde foi apresentado o planejamento de segurança para essa partida. Você tem uma ideia, Magno, eu estava até comentando com o Coronel Nascimento, que só disponibiliza esse número de policiais 2 eventos aqui no estado, que é o Pré-Caju, né, e o Forró Caju. Nós vamos ter 600 homens e mulheres só da Polícia Militar trabalhando amanhã, a partir das primeiras horas da manhã, nos pontos estratégicos, nos bairros periféricos de Aracaju. Então a segurança não é só no horário da partida, é antes, durante e pós a partida. A polícia tem uma previsão de trabalhar amanhã até às 0 horas. Então esse é o contingente que vai estar trabalhando especificamente para cuidar do futebol. Estou falando só da Polícia Militar. Aí nós temos aí a Polícia Municipal, né, nós temos aí a SMTT, nós temos a segurança privada, ou seja, é um espetáculo para garantir a segurança de todos. Essa tranquilidade, né? E a vinda das famílias, como está acontecendo hoje nas praças esportivas aqui no nosso estado. Nós estamos vendo
Pronto, Confiança fez uma promoção quarta-feira contra o Tombense e tinha ali 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. 50% público feminino, 50% público masculino. Isso é bom, muito bom. Foi uma promoção, foi a mulher entrar de graça, mas eu acho que mais promoções como essa, porque nós sabemos que a maioria das pessoas que gostam de futebol é classe C, né? Então, às vezes pesa, como agora, o ingresso está R$60 amanhã, promoção 3 por 50. Aí o cara quer levar a esposa ou a namorada, um filho ou 2 filhos a R$50, vai 200 pau. Pesa. Né? Aí você tem mais o transporte, você tem mais uma cervejinha, mais um refrigerante, no final você gasta 400. Não é todo mundo que tem condições, que ganha um salário mínimo, gastar R$400 para uma partida de futebol. Com certeza. Então essas promoções são salutares, para que o torcedor venha e traga a presença feminina. Como você falou, o governo fez uma ação semana passada, vamos fazer outra ação amanhã, parceria com a federação, né, conscientizando a sociedade a fazer as denúncias, combatendo todo tipo de homofobia, de discriminação, o feminicídio que está acontecendo. Eu vi ontem a prisão de um empresário aqui na Pedro Calazans, um ato agressivo, o cara estava bebendo com sua mulher, sua companheira, do nada pegou uma garrafa e papocou na cabeça da moça. Triste, horrível aquela cena. Cenas fortes. Então isso aí tem que ser combatido de uma força, com uma força muito forte, para que isso acabe. Então a federação tem se somado ao Ministério Público, que é um grande parceiro nosso em todas as campanhas, ao governo do estado, Secretaria da Mulher hoje conduzida por doutora Geolise, né, a secretária do Estado do Esporte, Mariana, grande parceira também, tem se somado nessas campanhas. Tem sido um grande destaque a Mariana Garcia, no esporte. Mariana é minha ídola, ela tem se destacado em todos os segmentos do esporte, né? Então é uma desportista, ela foi campeã mundial, campeã brasileira de karatê, e tem sido uma grande parceira, assim como o governo do estado do futebol sergipano. Então, esquema de segurança montado, preparado, os portões da Arena Batistão irá abrir às 14 horas, as torcidas prometem fazer uma grande festa jamais vista lá na Arena Batistão. Nós vamos ter o esquenta, né, embaixo, tanto promovido pela torcida do Sergipe, com bandas, para poder atrair o torcedor um pouco mais cedo para o Batistão. Também a torcida do Confiança, 14 horas começa a tocar as bandas que foram contratadas pelos torcedores. Nas arquibancadas vai ser uma festa jamais vista. Eu estou acompanhando, nós estamos ajudando enquanto parlamentar, né, todas as duas torcidas nós estamos ajudando, né, a federação não, mas o parlamentar está ajudando, todas as 4 organizações das festas nós ajudamos, a polícia vai estar garantindo a segurança. E o trio elétrico, João, para finalizar aqui essa primeira pergunta, o trio elétrico já foi definido. Caso o Sergipe seja campeão, o trio elétrico vai ficar ali naquela área da entrada principal do Batistão, ao lado da piscina, do acesso da piscina. Então vai ser fechada ali a Vila Cristina até, se o jogo for definido no tempo normal, até às 21 horas. Se for definido na cobrança de penalidade máxima, até 21h30, porque também ali é uma área residencial, mora muitas pessoas. Então vai ser fechada a Vila Cristina. Se for Confiança, a pedido da torcida do Confiança, o trio não vai ficar ao lado do Constâncio, e sim em frente ao acesso da torcida do Confiança ali nas arquibancadas azuis. Então vai ficar ali, vai ser fechado aquela pontezinha, né, que tem ali em frente ao acesso da torcida do Confiança, e vai ser fechada aquela rua que passa ali na biblioteca. Então vai ter o motorista que vem, o condutor que vem pela beira-mar, vai ter que dobrar à direita, não vai poder ir em frente, até porque mais na frente já está fechada mesmo, porque está tendo uma grande obra da Iguali, né, ao lado do canal. Então vai ser esse trajeto e a polícia vai estar presente, né, às 18 horas. A SMTT vai chegar para tomar conta ali do trânsito, já está definido com a SMTT, né, a Polícia Municipal da mesma forma, e a Polícia Militar vai estar presente até às 0 hora, cobrindo todos os terminais, acompanhando os torcedores no seu trajeto, retornando às suas residências, para que tudo seja tranquilo, como foi no último sábado. O Coronel Nascimento nos passava a informação, incidente 0 no último sábado. Isso é bom. E nós tivemos um público muito bom no Batistão, quase 12.000 pessoas. E a nossa expectativa é de 15.600 pessoas. Projeto, sequência do calendário 2026. Sergipe estreia agora, dia 4 de abril, na Série D,
O Lagarto também estreia agora, faz a sua estreia, reforçou com jogadores aqui mesmo do estado, das equipes do América e do Guarani, inclusive contratou o treinador da equipe do Guarani. Confiança estreia também agora em abril, Série C, o Itabaiana também, Série C, e agora em março começa a Copa do Nordeste, com Itabaiana e Confiança com um novo formato, né, Copa do Nordeste com um novo formato, né, com a nova fórmula, né, com um novo calendário. Então tem novidades na Copa do Nordeste. E o Confiança, lamentavelmente, eu digo lamentavelmente, não é porque o Confiança passou, não, é porque só o Confiança passou e avançou de fase, né, para a Copa do Brasil. Então o Confiança bateu mais um recorde. Mas o Confiança entrou na terceira fase, entrou por mérito do Confiança, que foi vice-campeão do Nordeste no ano passado. Mas bateu o seu recorde, que o recorde do Confiança foi ter chegado na terceira fase da Copa do Brasil em 2002. Inclusive eu era diretor de futebol e o presidente na época, Célio França. Então nós chegamos até o Brasiliense. O Confiança, na última quarta-feira, avançou para a quarta fase da Copa do Brasil, botando no seu cofre, né, mais 1.150.000, se somando aos 850 que já entrou em campo com esse dinheiro já no cofre, somando 2 milhões de reais até agora na Copa do Brasil. Olha só, João, olha, futebol é impressionante, viu? O pessoal já tem aqui mensagem, a gente tem mensagem aqui de ouvinte, vamos tentar administrar por conta da nossa Sapucaí, né? A gente tem muita coisa, mas rapidamente Magno, aqui... me permite ainda só uma perguntinha sobre a final? Certo, antes dele responder, você fazer a pergunta, antes de responder, eu registro logo aqui os ouvintes, né? Pra gente não embananar, porque já congestionou até aqui as mensagens. Pois não, João. Certo. Presidente, me permita rapidinho entrar num tema que envolve também essa final, que trata sobre a arbitragem de vídeo. Na semana passada tivemos um tema, um lance que gerou muita repercussão e críticas também por parte da torcida do Clube Esportivo Sergipe, que reclamou de um lance, e no domingo, no jogo entre América de Propriá e Itabaiana, o árbitro de vídeo também voltou a ser protagonista, que inclusive gerou uma confusão no pós-jogo. Nesta confusão, dirigentes aí do América de Propriá, inclusive, fizeram críticas à federação, ao senhor e também à comissão de arbitragem. Queria saber, diante de toda essa polêmica, como é que o senhor se posiciona? Olha, antes que você responda, até alguém falou em próprio, eu lembrei de alguém aqui, tem uma mensagem rapidamente, só fazendo aqui os registros, né? Penas alternativas para vandalismo, comparecer à delegacia e após os jogos e da manutenção no Batistão. Ele está dando a sugestão aqui. E outras unidades para não assistir os jogos. Coisas como pena que ele está dando. Fazer manutenção no Batistão, prestar serviço a instituições. Os torcedores, ele está aqui criticando aqueles maus torcedores. Cadeia para todos os culpados nesse caso, né? Quando ele fala aqui sobre essas pessoas que abusam, que não respeitam, né, o jogo. Ingresso melhorou, mas está muito caro ainda para a realidade do povo. Carlos Alberto está mandando isso aqui. Porque o América de Propriá estava certo da Série D e depois não participa mais. Aqui a pergunta. Já entra também na pergunta que eu fiz, presidente, pode me dar também na resposta. Pronto, a Lari aqui, temos a audiência luxuosa da querida Larissa Gaudêncio, obrigada pelo carinho. Tem mensagem aqui de ouvintes, os áudios a gente coloca depois, né? Sim, Roberto Bonfim aqui mandando parabéns para o Milton Dantas. Givaldo Ricardo, bom dia. Milton Dantas é símbolo do crescimento do futebol. O campeonato que acaba amanhã, um dos melhores de todos os tempos, fazendo aqui o registro. Outras mensagens aqui, também o pessoal aqui das associações. Gente, é muita mensagem chegando. Deixa eu anotar tudo e o presidente responde aí, o João, enquanto eu organizo aqui a quantidade de mensagens. À vontade, presidente. Mandar um abraço para Roberto Bonfim, Givaldo Ricardo, Vinícius Porto, vereador Vinícius Porto, hoje vice-presidente do Confiança. Agradecer aqui ao secretário de Segurança Pública, doutor João Eloy, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ribeiro. Inclusive, Magna, amanhã temos uma novidade. Nós vamos ter uma delegacia móvel lá no Batistão. Respondendo aí ao ouvinte sobre essa questão do comparecimento daqueles maus torcedores nas delegacias, já aconteceu. Hoje eu tenho uma determinação da Justiça de um torcedor do Itabaiana que ele não pode entrar durante um ano numa partida de futebol, que teve uma briga lá em Dores. Vamos ter também o reforço na segunda delegacia, já foi dito ontem lá
pelo Coronel Nascimento, que o carro da Secretaria, da Polícia Civil vai estar amanhã no Batistão, essa delegacia móvel, para poder já fazer, né, o flagrante lá de qualquer intercorrência, caso venha acontecer, espero que não. Mas voltando aqui à pergunta, estava muito bom o debate, até tem uma polêmicazinha, mas eu já trouxe aqui. Isso, já sabe, né? Veja bem, esse ano foi um ano assim que nós tivemos muita dor de cabeça com alguns equívocos da arbitragem, e a gente reconhece, porque foi uma coisa anormal ter reclamações como tivemos esse ano de clubes. Mas o que foi que a federação fez de imediato? Imediato nós chamamos a nossa comissão estadual de arbitragem, conversamos, não foi uma vez só, foram várias vezes, a comissão reuniu os atletas, foi início de temporada, nós entendemos, porque os árbitros também são atletas, né, assim como os atletas, eles precisam de 4, 5 jogos para começar a entrar, né, na sua condição efetiva, fisicamente falando, tecnicamente falando. Bem assim é os árbitros, que são seres humanos que estão ali trabalhando, que se planejam, se preparam para a competição, mas às vezes não começam como a gente espera. Então tivemos esses problemas, a federação agiu rápido. A prova é, eu estou investindo, Magna, R$400 mil em VAR. Federação pequena como a nossa. A federação que vendeu de patrocínio 700 mil, só 400 está levando de VAR. Mais uns 300 de arbitragem, mas a premiação, esse ano o campeonato me deu um prejuízo de R$1 milhão. Mas enfim, nós estamos cumprindo tudo. Então eu trouxe o VAR bem antes do que foi anunciado. O VAR só iria ter nas fases semifinais e final. Então eu trouxe já para a segunda fase, para dar mais legitimidade aos resultados, para dar mais tranquilidade, né, aos clubes, aos próprios árbitros, que eu ainda acredito e muito nos meus árbitros, e acho que nós temos um dos melhores departamentos de arbitragem do Brasil, né? Então a gente trouxe já o VAR, antes disso, do previsto. Nós demos toda a condição aos árbitros, né? A prova é que eu coloquei, está lá no regulamento, e fiz uma nota alertando os clubes. Se os clubes quisessem pedir, solicitar arbitragem de fora, estava aberto à federação, bastava fazer o depósito de R$90 mil. Por que R$90 mil? É o preço de uma arbitragem. Sabe quanto custou a arbitragem quarta-feira? R$60 mil. 3 árbitros que vieram de fora, mais 2 daqui. Custou ao Confiança R$60 mil. Veja como é caro o futebol. Realmente, R$60 mil a arbitragem, né? Então a gente deixou aberto, desde quando o clube fizesse o depósito de R$90 mil, para a gente pedir árbitro FIFA. Porque sabe quantos árbitros trabalham no jogo? E eu não entendo, assim como um torcedor, de ter qualquer tipo, não é nem de erro, é de dúvida. 8 profissionais. Eu estou com 4 árbitros lá dentro de campo, 4 lá no VAR, e mais esse instrumento tecnológico para tirar qualquer dúvida. Então, eu não admito no futebol brasileiro, não é só aqui, ter dúvida, ter erros, né, de lances que possam ser decisivos para uma partida. Com tudo isso, com todo esse aparato. E esse debate nós estamos travando lá dentro da CBF, eu faço parte do grupo de trabalho da arbitragem, onde a CBF anunciou agora recentemente 195 milhões de investimento na arbitragem para esse ano, trazendo o que tem de mais moderno para o futebol brasileiro da primeira divisão, contratando com carteira assinada 72 profissionais da arbitragem inicialmente, já são funcionários da CBF, né, 72, escolheu os melhores nesse primeiro momento. Então, investimento de quase R$200 milhões a CBF está fazendo para poder profissionalizar a arbitragem verdadeiramente. Porque nós sabemos que a maioria dos árbitros aqui no nosso estado são professores de educação física, né, são policiais militares, são servidores públicos. Então, não tem ainda a arbitragem como seu único emprego. Então, a gente está caminhando para no futuro, não sei como vai ser nas federações. Eu lhe digo sinceramente, se tiver que contratar 10, a federação fecha as portas, né, bota todos os servidores para fora para contratar só os 10, porque é muito caro e pelo nosso tamanho. Paulista pode ser que tenha condição, Carioca e mais uma ou outra. Mas as demais não vão ter condições de profissionalizar como a CBF está profissionalizando. Então teve sim essa polêmica, mas você vê uma imagem que não é oficial. A imagem que foi circulada foi de um... O senhor já se referindo à polêmica pós-jogo. Confiança Sergipe. Né? Então aquela imagem não é a imagem oficial.
Vocês que são da imprensa, vocês sabem que tem vários ângulos de imagem, que você tem várias interpretações. Eu não estou dizendo que é inteligência artificial ali, aquela imagem, não. É uma imagem, mas uma imagem que você tem uma visão e você tem um pensamento que houve o pênalti. E eu pedi no sábado, né, que divulgasse as imagens do VAR. Precisou o Clube Esportivo Sergipe fazer a notificação na segunda-feira para que o VAR soltasse as imagens e os áudios. Teve a conversa, teve, e eles entenderam que não foi pênalti. Eles entenderam que não foi pênalti, e as imagens contradizem aquela imagem. As imagens que foram divulgadas pelo VAR, ela não contradiz. Por quê? Futebol é um esporte de contato, né? Então tem que analisar o seguinte: o atleta do Confiança chegou primeiro na bola. O atleta do Confiança não tocou primeiro na bola e sim tocou no atleta do Sergipe, aí é pênalti. Mas na interpretação, eu estou falando tecnicamente o que eles divulgaram. O atleta tocou primeiro na bola e posteriormente houve o contato, né, com o atleta do Sergipe. O pé do atleta do Confiança toca aqui no atleta do Sergipe depois de ele ter tocado na bola. Então eles analisaram, entenderam que não foi pênalti e eu vou pela minha arbitragem. Agora, aquela imagem não estava autorizada a fazer aquela imagem ali. Por quê? O próprio VAR nos solicita que não se faça imagem, vamos dizer assim, não oficial, para não gerar esse tipo de dúvida. E o que gerou esse tipo de dúvida foi uma falha da federação de ter permitido que se fosse feita aquela imagem ali naquele fundo do gol, né, pelo um profissional que estava ali para trabalhar, mas não estava autorizado para fazer aquelas imagens. Veja como essas coisas são muito interessantes, são bastidores, informações técnicas, né, que para quem até não acompanha o dia a dia do futebol, o João que vive essa questão, virou um especialista no nosso portal nessa área. Temos aqui a presença do presidente, alguém que vive realmente, quem está do outro lado, quem é o torcedor, que muitas vezes não sabe de detalhes e que tem todas essas coisas envolvidas, né? Veja como é importante. Mas, bom, voltamos aqui para a gente finalizar. Gente, nós estamos entrevistando o Milton Dantas, vereador Milton Dantas, que também é presidente da Federação Sergipana de Futebol. E, claro, estamos falando do clássico, né, do futebol sergipano, Sergipe Confiança Sergipe. É a primeira partida da final do Campeonato Sergipano 2026. Então, amanhã o clássico na Arena Batistão. Temos sorteio daqui a pouquinho dos ingressos. Você que mandou mensagem, olha, congestionou aqui. Mensagem dizendo que você, né, que quer participar, que quer assistir esse jogo, daqui a pouquinho a gente tem ingressos para sortear. Bom, nós temos a pergunta do Raimundo Moraes. Tem uma pergunta aqui que é interessante, tem vários comentários aqui, mas o pessoal é o Antônio Alves. Qual o motivo dos ingressos serem preço diferente nas finais? O presidente vai responder. E a gente tem áudio de ouvinte? Tá, também. E antes o presidente também responde a polêmica envolvendo o pós-jogo entre a América de Propriá e Itabaiana no último domingo, que gerou críticas da direção do América contra a federação e contra o próprio Milton Dantas. Eita, tá anotado, né, presidente, para fazer o pacotão para responder? Então tá lá. Então vamos aí para os áudios também, porque já responde tudo em bloco, tá bom? Vamos lá? Rapaz, você vê um presidente de uma federação, de um estado, vai falar do clássico da cidade e ele só fala dos benefícios de um clube, o clube que ele torce. É vergonhoso, porque ele não trouxe a arbitragem de fora, neutra, um pênalti escandaloso no primeiro jogo e ele não se pronunciou. O árbitro, ex-jogador do clube que ele torce, o pai, diretor do clube que ele torce, e ele não fala nada do outro time que vai disputar a final com ele. Ele só falou dos benefícios que o clube que ele torce possa vir a ter com o título. Se ganhar, né, o título, que eles tanto sonham com esse título. E o outro time, que é hexacampeão, é o maior campeão do estado, e ele não menciona nada. É vergonhoso esse cidadão aí dando entrevista. Bom dia, Magna, bom dia aos ouvintes da FAM, bom dia, meu amigo vereador e presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas. Magna, pergunta a Miltinho sobre a polêmica do preço dos ingressos. No dia de ontem, o Sergipe estava vendendo 3 ingressos nas cadeiras vermelhas ao preço de R$120. Porém, nas cadeiras azuis estavam no preço de R$150.
E eu amanheci hoje com a surpresa que conseguiram eliminar, onde obriga o Sergipe a vender os ingressos à torcida do Confiança do mesmo preço. Aí eu quero saber o que realmente está valendo e que se aqueles torcedores que compraram a casadinha a R$ 150, vai ter algum tipo de ressarcimento. Um abraço, parabéns. Oi, Magna, bom dia, tudo bem? Então, você está recebendo agora, hoje, um dos melhores dirigentes do futebol brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, respeitado pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Sami, respeitado pelos maiores presidentes de federações do Brasil. Então, Milton Dantas faz um excelente trabalho, não apenas aqui no estado de Sergipe, mas também para todo o Brasil. Portanto, a gente tem a honra e satisfação de ter Milton Dantas como nosso presidente, como representante do futebol sergipano, né? Então eu quero dizer, Milton, dar a você os parabéns por tudo que você vem fazendo pelo futebol sergipano, pelo crescimento do futebol sergipano. E eu não me canso de dizer, o futebol sergipano é o que é hoje, graças a Milton Dantas, ao trabalho, à dedicação, ao empenho de você, meu irmão. Parabéns e continue dessa forma, que o futebol sergipano precisa muito de você. Bom dia, aqui é Robson, o Gragiru. Milton, ex-companheiro do Sindicato dos Bancários. Há 20 anos atrás eu já dizia que você apoiava muitos companheiros de luta, de partido, e eu dizia naquela época que você deveria fazer realmente a sua campanha e parar de ficar só sendo degrau para os outros. E graças a Deus você fez isso e está indo muito bem, representando várias categorias, não só bancário, nem só pessoal de futebol, mas muita gente que você ajuda, que a gente sabe disso. Milton, eu queria só dar uma opinião sobre o campeonato do próximo ano, na questão de Sergipe Confiança. Eu acho que não deveria ser sorteio não, sabe? Mando do primeiro jogo não. Já deveria a própria federação dizer que seria dividido, seria meio a meio, porque queira ou não queira vai ficar uma ou outra torcida reclamando, tá? Se bem que tem uma das duas, eu não quero dizer a qual, que tem trabalhado menos profissionalmente, tá? Não quero dizer qual é, mas infelizmente a gente está vendo isso, tá? E parabenizar, Milton. A federação hoje é dividida, antes de Milton e depois de Milton. Um abraço, meu irmão, companheiro, bom dia. Enquanto presidente, fica à vontade para responder. Bom dia, Alexandre, bom dia, Dienes, bom dia, Robson, companheiro antigo, bancário, bom dia, vereador Vinícius Porto, vice-presidente do Confiança, obrigado pelas palavras. Vou começar com o Alexandre, que ele foi um pouco duro, mas eu acho que ele não estava ouvindo o programa aqui, ele estava ouvindo outro programa, para ele fazer essa fala, tão grosseira como ele fez. Eu acho que ele não estava me ouvindo. Em momento algum aqui eu só falei de Confiança, pelo contrário. Se tem uma pessoa que está motivando essa final, chama-se exatamente Milton Dantas. Desde a semana passada nós estamos ocupando todas as emissoras de rádio, fazendo a nossa parte, convocando o torcedor, pensando no torcedor. E eu acho que você não me conhece, porque se tem uma pessoa que administra a federação com imparcialidade, chama-se Milton Dantas. E cobro isso de todos dentro da federação. E se tem uma pessoa que ajuda o Clube Esportivo Sergipe, é Milton Dantas, não da agora, da gestão do presidente Moisés, mas de todos os presidentes que passaram durante a nossa gestão enquanto presidente da Federação Sergipana de Futebol. Inclusive em dezembro, quando Moisés assumiu o Sergipe, sem nenhum recurso financeiro, eu cheguei com recurso financeiro para reformar as dependências do estádio João Hora, R$100 mil de doação. Então, Alessandro, cheguei com 150 mil para pagar a folha de dezembro. Antecipei dinheiro do Clube Esportivo Sergipe, Futura, de Série D. Então, só é perguntar ao presidente Moisés e à diretoria do Sergipe quem é Milton Dantas para o Clube Esportivo Sergipe. Quem é Milton Dantas para pagar parte do salário do treinador do Sergipe. Então, acho que você está equivocado e você ouviu outro programa, outra pessoa falando, porque em momento algum eu só falei aqui de Confiança, falei de futebol sergipano, falei do clássico, falei de segurança, falei de tudo pertinente ao futebol, como nós queremos aqui, e também falei de erro de arbitragem.
eu não me escondo, não. Eu falo a verdade. Então, acho que você ouviu outro programa, outra emissora e outra pessoa falando. Em relação a Dienes, nós fizemos uma reunião, como você sabe, na segunda-feira, que antecedeu o jogo Sergipe Confiança da primeira partida, com a diretoria do Sergipe, através do presidente Moisés, com a diretoria do Confiança, através do CEO do Confiança, o Diogo, onde nós tentamos conciliar, né, com ambas as diretorias, porque preço de ingresso não é a federação que define. A federação define no seu regulamento o preço mínimo, como a CBF. Todos os regulamentos, ela pratica lá o preço mínimo e o clube cobra de acordo com a legislação os valores. Batistão, por exemplo, a Arena Batistão, ela não tem setor diferenciado que não seja cadeira branca e as cadeiras azuis e vermelhas, que são os mesmos setores. Então não pode ser praticado, para o ouvinte ter noção, um valor diferente na cadeira vermelha e um setor diferente na cadeira azul. A promoção que aconteceu no Sergipe foi essa informação do presidente Moisés, que me deu ontem à noite, que estava fazendo a mesma promoção que o Confiança fez a semana passada para o sócio torcedor. E que o ingresso, inclusive eu comprei 100 ingressos ao Sergipe, no valor da casadinha de 3 por 50. A federação comprou 100 ingressos, né, nesse valor promocional de 3 por 50. Comprei na quarta-feira esses ingressos. Então a gente está também, se teve algum erro, e Moisés disse, não, o preço amanhã volta ao normal, acaba a promoção para o sócio torcedor, e o sócio torcedor também, a partir de sexta, vai comprar no preço normal de R$60 a arquibancada e 3 por 50. Então fez com que o Confiança entrasse com ação no Tribunal de Justiça Desportiva. O tribunal, dentro do que foi informado ao Confiança, dentro do que está estabelecido no Estatuto Torcedor, notificou o Clube Esportivo Sergipe. O Clube Esportivo Sergipe está praticando, a informação que nós temos, os mesmos valores. Inclusive, foi dito pelo presidente Moisés que a promoção de 3 por 120 era apenas para o sócio torcedor do clube. E ele está nesse aspecto, ele está no seu direito, como o Confiança fez a semana passada, o preço de R$20 para o sócio durante até certo período. Depois voltou a R$40 até o sábado, meio-dia, e R$50, estou falando de arquibancada, azul e vermelha, e R$50 a partir de meio-dia. Então foram isso. Está sendo um preço um pouco mais majorado no jogo do Sergipe, porque é o Sergipe que é o mandante do jogo, e o Sergipe que define o valor do ingresso, como o Confiança definiu lá atrás. No jogo do Confiança de mando de campo foi um preço menor, No jogo do Sergipe está sendo um pouco mais alto do que foi praticado, mas a federação não tem nada a ver. É porque a federação sempre é o patinho feio da história, né? Então, como a federação não tem torcida, mas tem presidente, vai rebater algumas críticas infundadas e apaixonadas. Então a gente não está aqui para administrar paixão nem de torcedor do Sergipe, nem de torcedor do Confiança, nem do Itabaiana. Eu estou para fazer a coisa justa e certa. E tenho a minha consciência tranquila que nós estamos fazendo. Então, o próximo, eu acho que responder esses quatro. A Raimundo Moraes. Certo. Raimundo Moraes, aqui no estado de Sergipe, lamentavelmente, nós temos muita dificuldade da iniciativa privada, né, apostar no futebol sergipano. Ah, é falta de projeto? Não. É falta de transparência? Não. É falta de credibilidade? Não. É opção das empresas. Nós tínhamos uma indústria aqui, que é genuinamente sergipana, que durante certo período ela patrocinou os clubes sergipanos. Veio a pandemia, ela tomou uma decisão, suspendeu os contratos com os clubes sergipanos, simplesmente migrou para o estado vizinho de Alagoas. Começou a patrocinar porque ela entrou no comércio de Alagoas, né? Então ela teve interesse de expor sua marca lá em Alagoas, só que ela continua aqui no estado de Sergipe. Retornou agora, não vou citar nem o nome da empresa, né, nem o nome do clube. Retornou agora patrocinando o clube da sua cidade onde ela nasceu. Beleza. Então a gente, só estou dando um exemplo como é difícil. Então o Dr. Rubi Lopes foi quem trouxe a Brax para cá,
que a vinda da Brax proporcionou à federação fazer da doação, Magna, às 10 equipes, coisa inédita no futebol sergipano. Até a última rebaixada recebe dinheiro da federação. Então, 2024, 2025 e 2026, esses recursos que a gente distribui com as equipes, graças a Dr. Rubi Lopes. Então, acho que nada mais justo do que homenagear uma pessoa que não tem nada a ver com o futebol sergipano, é presidente de uma das maiores federações do país, que é a Federação Carioca, presidente que tem que se preocupar com o futebol do estado do Rio de Janeiro, e ele está se preocupando com o futebol do estado de Sergipe, coisa que muita gente aqui não se preocupa. Então, nós temos que homenagear também essas pessoas de fora que se preocupam com o crescimento e desenvolvimento, porque nada disso que eu estou falando, nada disso que eu faço, se não tivesse dinheiro, não saía do papel, Miltinho ia ser igual aos outros que passaram pela federação. Não ia fazer nenhuma transformação. Dr. Rubi Lopes trouxe, durante 2 anos consecutivos, coisas que nós não estamos habituados a assistir. Jogos do Flamengo aqui, pelo Campeonato Carioca, onde proporcionou ao torcedor do Flamengo. Torcedor do Vasco pode ficar chateado, do Botafogo, mas é uma abertura que nós tivemos, a vinda do Flamengo aqui para o estado. Então, 2 anos consecutivos, o Dr. Rubi Lopes trouxe o Flamengo para jogar aqui. O torcedor paga o ingresso caro, mas o torcedor paga muito mais caro quando ele vai assistir o jogo do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, fora do estado, porque tem passagem aérea, tem hospedagem, tem ingresso, e nós proporcionamos essa condição através de Dr. Rubi Lopes. E vamos trazer, porque já tem pedido de torcedores do Vasco, do Botafogo, o próprio governador me cobra toda hora, quando é que vai vir um jogo do Botafogo, do Fluminense, porque essas equipes de lá, do estado do Rio de Janeiro, tem muitos torcedores aqui no Nordeste. Com certeza. Então a gente vai trazer, e através de Dr. Rubi Lopes. Então a federação achou que nada mais do que justo de prestigiar uma pessoa que não é do estado de Sergipe e que faz muito mais pelo futebol sergipano do que muitos empresários aqui no estado de Sergipe. Bom, Então, explicação até realmente, eu acho que bem coerente, presidente, por conta disso mesmo, né? É justo que você realmente retribua essa gratidão. Eu entendi agora realmente certas coisas por suas explicações dadas. Teria mais alguém? Tem mais pergunta de Raimundo aqui rapidinho. Tem mais uma vez, porque a nossa... Tem a minha também, viu, presidente? Só um segundo, vou resumir. O programa hoje virou só o futebol, gente. Cadê a Narcisa que já mandando aqui as mensagens da Sapucaí que a gente tem? Vou resumir aqui. Resume, presidente, por favor. E ainda chegou mais. Do fundo do gol é orientação do VAR, né? Orientação do VAR. Você não vê, o nosso VAR não é diferente dos demais. Então o VAR orienta e a federação tem que acatar, a CBF tem que acatar. Então a gente não permite, para não gerar essa polêmica que gerou até as imagens serem divulgadas. Eu falei com um ouvinte aqui neste instante, com um amigo, por telefone, questionando a minha interpretação. Continuo com a minha interpretação. A minha interpretação, vendo a imagem que foi divulgada não oficial, é diferente da minha interpretação da imagem que foi divulgada oficial. E eu não sou aqui demagogo de investir tanto como nós investimos, porque os clubes não pagam um centavo. Há 12 anos não pagam um centavo de taxa de arbitragem, né? O VAR quem está pagando é a federação. Graças a Dr. Rubi Lopes, porque se não tivesse dinheiro também não tinha VAR. Então a gente teve uma interpretação e nós vamos seguir a risca amanhã para não atrapalhar o trabalho dos profissionais. Eu entendo que todo mundo é profissional e nós também somos profissionais. E eu estou lá com 8 profissionais, eu tenho uma responsabilidade de legitimar o resultado. Torço que não tenha nenhuma intercorrência durante os 90 minutos em relação à arbitragem, que vença o melhor dentro de campo. E que depois, o que vencer vai comemorar, o que perder vai para casa descansar, porque já tem Campeonato Brasileiro aí na frente, e é dessa forma. Independentemente que seja, para mim, Alexandre, não, independente de quem seja o campeão, né, Sergipe ou Confiança, eu quero terminar meu campeonato com a cabeça tranquila, dizendo que a federação fez o seu melhor. Então, dentro de campo, as 10 equipes procuraram um objetivo e chegaram apenas 2. Então, a federação não tem time amanhã. O presidente da federação torce sim pela Associação Desportiva Confiança, mas eu nunca prejudiquei nenhuma equipe, e as equipes como a sua que você torce, eu tenho um respeito muito grande por ela, né? Foi a equipe que eu mais ajudei durante a minha gestão. Posso perguntar aos últimos presidentes,
e o atual presidente, o que é que a federação faz pelo Clube Esportivo Sergipe. Em relação ao América... Rapidamente, para fechar. O América teve, né, uma reclamação em relação a uma falta interpretada pelo treinador, pela equipe do América, que não foi marcada a falta no campo de ataque da equipe do América, que no contra-ataque resultou no gol da equipe do Itabaiana. Então, tinha uma árbitra FIFA apitando o jogo, foi o Dia Internacional das Mulheres, a federação escalou 5 mulheres para trabalhar nesse jogo, em homenagem às mulheres, no momento que no sábado nós fizemos uma campanha, né, de combate ao feminicídio, de combate a qualquer tipo de homofobia, de discriminação, e teve esse lance que gerou essa polêmica toda, que culminou com o gol do Itabaiana, que o VAR viu, achou que não foi, a arbitragem viu que achou que não foi, paciência, e saiu o gol. Pós-partida, eu acho que houve um exagero muito grande, quando você chama, né, e por muito menos aquele atleta do Red Bull Bragantino tomou 12 jogos e a mídia nacional toda caiu em cima do cara porque ele disse que a federação não tinha que escalar uma mulher para aquele jogo. E onde um profissional, que é meu amigo, gosto muito do treinador do América, chamou a arbitragem de vagabunda. E eu não vi uma entidade fazer defesa daquelas mulheres. Uma entidade que nós fizemos manifestação no sábado com várias secretarias, sair em defesa daquelas 5 mulheres que ele chamou a arbitragem de vagabunda. Mas a federação saiu. Porque vai ter uma audiência no Ministério Público com essas mulheres, para ela ter o direito dela de expor as suas indignação com a fala daquele profissional que disse que aquela arbitragem foi vagabunda. Não é o que estou dizendo, não. Né? No Dia Internacional das Mulheres. Imagine o que uma pessoa dessa pode praticar quando estiver no momento de raiva contra uma mulher. Eu fico indignado com isso. Independentemente de ser amigo, de não ser amigo, não é eu que estou inventando. Se vocês quiserem os vídeos, as falas, tem tudo aí no meu telefone. Então eu fico indignado porque eu combato diariamente esses atos, essas ações, né, de racismo, de homofobia, de xenofobia, de todo tipo de preconceito. Então, houve o erro da falta, houve. Resultou no lance do gol, o gol foi lícito, tirando a falta que poderia ter sido marcada e batido rapidamente e ter a falta. Mas no total, eu não vi muitos erros. Agora, a equipe do América foi muito prejudicada pela arbitragem na Copa do Brasil. Tem outra pergunta aqui que foi logo no começo de Magna. A equipe Presidente, do América... o senhor tem 30 segundos, igual o senhor está na tribuna da Câmara. Vou apitar aqui. Do América foi prejudicada com a exclusão da Série D. Mas sabe o que foi que o presidente da Federação Sergipana fez? Pegou o presidente do América, Joaquim Feitosa, tirou a passagem, fomos para o Rio de Janeiro e fomos lá atrás da CBF, para a CBF reparar a equipe do América financeiramente, já que tirou um direito do América. E o América vai ser reparado financeiramente pela CBF, pelo erro da CBF. E bom, então, presidente, muitíssimo obrigada. Mais tempo tivéssemos e a turma aqui do futebol é realmente, assim, fantástica, viu? Olha, o Zezinho do Bugio parabeniza, diz que o senhor faz um excelente trabalho. O Zezinho não dá para colocar o seu áudio, mas ele parabeniza pelo trabalho realizado, pelo apoio que tem dado ao futebol. Já tem outro aqui que é o Leone, já criticando e perguntando se de repente tem algum interesse político que você está indo mais para o pessoal do Sergipe. Enfim, respondendo essa já, né? Já falou, mas ele fez de novo. Mas enfim, muito obrigada. Que amanhã realmente tenhamos uma excelente partida, casa cheia, com tudo tranquilo, com toda segurança. E voltaremos em outra oportunidade, com certeza, a conversar. Eu tô de janeiro, já estou chegando, viu? Pois é. Pacientemente, né? Obrigado, presidente, pela atenção e paciência também aqui. E que seja um grande clássico. Amanhã estaremos todos acompanhando, com certeza, a final do Campeonato Sergipano. Eu que agradeço, João, Antero, né, Magna, Narcisa, Gabriel, a todos os amigos aqui da FAM, Sandemiro, pela oportunidade de promover esse grande clássico. Falar o nome do Sergipe primeiro, Sergipe Confiança, porque o Sergipe é mandante, para o Alessandro não achar que eu só estou falando do Confiança, ficar chateado.
E espero que você esteja lá no jogo amanhã, Alessandro, porque muitas das vezes esse pessoal que entra assim nas áreas só para fazer crítica, nem para jogo vai. Então espero que você amanhã compareça, lá no estádio, mas se tiver alguma dificuldade pode me procurar, que a gente bota você até para assistir no nosso camarote lá ao meu lado, para você acompanhar um pouco do nosso trabalho. Um abraço a todos vocês e bom jogo para ambas as equipes, e o torcedor pode ir tranquilamente, que vai ter certeza que a segurança vai estar presente antes, durante e pós, graças à presença da Polícia Militar e da Segurança Privada. Porque a Iguá Sergipe vem ampliando seu investimento em todo o estado, com obras que vão beneficiar mais de 640 mil pessoas em 30 municípios. Serão mais de 100 milhões de reais investidos para aumentar a distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. As ações incluem a modernização dos sistemas de produção, adução, reservação e distribuição para garantir mais eficiência e segurança na entrega, especialmente durante o período mais quente do ano. Entre as obras em andamento estão a ampliação de reservatórios, a modernização de redes, a construção de novas estações, a instalação de novos sistemas de bombeamento. Um grande avanço para garantir mais bem-estar e segurança para os sergipanos. Iguá Sergipe, cuidado que chega junto.